O que uma mulher raivosa esconde? Você precisa aprender a tomar chá. Precisa, amiga, porque olha, esse aqui então, sálvia com camomila, é o chá das 40 mais. Entendeu? Experimenta. Então vamos lá. O que uma mulher raivosa ela esconde? Você já explodiu algumas vezes? Já perdeu a paciência? Quem nunca, né? E a gente tem aquela sensação de depois que a gente explode, a gente se sente culpada, né? A gente se sente assim, um ser humano horrível. E aí questiona várias coisas dentro de nós, né? A nossa relação com o Criador, a nossa capacidade de ser mãe, de se relacionar, enfim. Aí é ladeira abaixo, entendeu? Tem pessoas que falam assim, eu sou muito calma, só não mexe comigo, só não pisa no meu calo, senão eu explodo. O que essa pessoa está contando, né? Que ela está muito vulnerável, né? Porque a gente não tem como saber quem são as pessoas que vai cutucar na nossa dor. Então, o que a gente precisa entender? Por exemplo, imagine você tá lá, você cuida da casa, você lava, né? Você arruma, você se dedica. E no geral hoje a maioria de nós trabalha fora, né? A gente vai para o mercado de trabalho, então a gente tem uma sobrecarga. E quando você está lá cuidando das suas coisas, o que você espera talvez do seu filho, da pessoa com quem você está se relacionando, né? Aí você está lá, faxinou toda a cozinha, de repente a pessoa vem com um prato ou com um copo e coloca lá na pia e não lava. Na hora, sabe o quê? Uma raiva, uma toalha que a pessoa coloca na cama que você arrumou, o banheiro que você lavou, que a pessoa não secou. E aí aquilo brota, né? Aquilo acende dentro de nós uma raiva que, se a gente não tomar cuidado, ela vai causar um estrago, né? Porque ela toma uma proporção que muitas vezes a gente não tem controle mais sobre ela. É igual fogo, né? E de repente o estrago tá feito. Então, o que a gente precisa entender sobre essa raiva? Que a raiva, ela é um gatilho, né? Ela é um gatilho de dor. Por exemplo, vou falar uma história minha, né? Quando uma coisa que me irrita muito, já me irritou bastante antes, quando eu não sabia a origem, quando a pessoa tenta me enganar, ou quando a pessoa mente, assim, não é que mente, às vezes não fala toda a verdade, e aquilo me dá uma raiva, sabe? Porque eu falo assim, me conta a verdade, por mais que doa, mas não minta pra mim. Só que muitas vezes aquilo me tirava do meu eixo. Se eu tivesse a sensação de que a pessoa tentou me enganar, às vezes ela nem tentou me enganar, às vezes ela só não contou a história toda. E aí acionou o gatilho em mim. Qual gatilho? Que quando eu era pequena, que meus pais eram separados, meu pai vinha de Minas me visitar, questões de minutos, e com certeza ele devia me dizer que ele voltaria, né? E não voltava. Às vezes eu ficava 1 ano, 2 anos sem ver ele. Até que quando eu tinha 11 anos ele morreu e nunca mais eu vi. Então, quando a pessoa conta uma coisa pra mim que não é toda a verdade, se eu tiver a sensação de que ela está me enganando, né? Aquilo vai o quê? Acionar o meu gatilho. Percebe? Que é muito mais profundo do que a gente imagina. Então, o quanto de raiva você vai ter é equivalente ao quanto de dor que você tem. Entendeu? Então, quanto mais você explode, quanto mais raiva você tem, quanto mais essa raiva toma proporções, né, que você perde o controle, isso quer dizer que é proporcional à dor que você tem dentro de você. Por exemplo, isso pode ser com um chefe, pode ser na relação, pode ser com qualquer coisa. Então, o que você precisa entender? Que a raiva é uma emoção que nós podemos usar ela para construir, para amadurecer, para crescer, porque ela é uma potência, ou para destruir. É igual lá o posto de gasolina, né? A gasolina e o carro. Você pode usar a gasolina para abastecer o seu carro e fazer uma viagem, né?
ou você pode usar a própria gasolina para destruir o seu carro. Percebe? Então, a raiva, ela grava isso. É um protesto de algo que está dentro de você. É de uma insegurança. É quando o nosso ego, ele é ferido. Na verdade, ele já está ferido por conta das dores infantis. E aí a pessoa dá uma encostadinha nele e você explode. Entendeu? Um chazinho. Então, o que a gente precisa gravar aqui dessa aula? Que a raiva é uma potência, é uma emoção, né? E que a gente precisa olhar para ela, que ela está denunciando algo. E quanto mais raiva eu tenho, com mais facilidade eu explodo, perdo a minha paciência, isso quer dizer que dentro de mim tem muita dor. Ela esconde dores. E o que isso quer dizer? Feminino ferido. Então, não tem como a gente fugir. Para você chegar em qualquer lugar na sua vida, para você poder ter controle sobre você mesmo, para você poder viver da forma que você gostaria, ou sair dessas explosões, né? Porque isso é destrutivo, a gente perde relacionamento, a gente perde amizade, a gente perde trabalho, a gente perde tudo. A gente precisa passar pela dor, não tem como fugir. Então, a raiva nos mostra que a gente está ignorando algo, ela está denunciando algo, e de repente esse outro apareceu e deu uma cutucada. Por exemplo, a toalha que a pessoa largou lá na cama molhada, depois de ter faxinado uma casa, e aí você explode, é uma reação desproporcional. Está relacionada ao quê? Talvez uma falta de consideração que você não teve na infância. Você tem que investigar a sua dor. Você tem que pegar essa raiva e desembrulhar ela para você descobrir qual é a dor que ela está denunciando. Então, você percebe que você pode usar ela para continuar se destruindo e destruindo as suas relações, ou você pode usar ela para crescer, amadurecer, incluir, porque a gente só consegue seguir na vida, né, quando a gente inclui a sombra e a luz. Então, a raiva nada mais é a nossa sombra, coisas que ela está escondendo de nós. E aí a pessoa chega, em vez de eu admitir, né, que eu me sinto abandonada, que eu me sinto desse jeito, eu explodo. Porque ela a pessoa só é um gatilho de algo bem mais profundo, que a gente precisa olhar. Quem vai fazer isso? É a pessoa que está do seu lado? Não, é você. É você que vai ter que dedicar, você vai ter que se mergulhar, vai ter que desembrulhar. Dá trabalho, entendeu? Dá muito trabalho, mas é recompensador. Ou você dedica esse trabalho, ou você vai continuar se ferindo. E quem é que você vai atrair para perto de você? Pessoas que vai assonar suas dores, que vai encostar nela, porque você já está ferida. Não é o outro que está te ferindo, você já está. Ele só está te lembrando disso. Então, a raiva, ela se refere ao quê? A atos de amor que não são reconhecidos quando nós expressamos para o outro. Ou seja, eu vim lá de uma infância disfuncional, onde eu aprendi que eu preciso fazer para poder conquistar o amor de alguém. Aí eu faço muito pelaquela pessoa, né? Eu trabalho fora, eu lavo, passo, cozinho, cuido dos filhos, cuido dele, faço tudo. E no final a pessoa não tem uma consideração, sabe? Não dá um elogio, ou não contribui, ou vê que você limpou e deixa as coisas sujas. Enfim, não chega junto, aí você explode. Porque a raiva é em decorrência de um ato que nós julgamos ser de amor, né? Que nós expressamos para o outro, mas que não é reconhecido. E aí você fala, eu vi minha mãe passar por isso, eu vi minha mãe ser tratada assim, eu não vou aceitar que faça isso comigo. Aí você entra para a guerra. Então, ficamos na guerra e negamos a dor. E a vida continua. Boa tarde, Florzinha. E aí, eu vou dizer uma frase aqui que eu acho que ela é a chave para que você possa começar a entender sobre a raiva, né? Se a recompensa for, né, pelos simples fatos
de nós nos sentirmos generosas em relação às pessoas, isso já seria um troféu. O que eu estou querendo dizer? Que o fato de você ser uma pessoa proativa, bondosa, amorosa, organizada, zelosa, quando você olha para a sua história, quando você olha para a sua infância e você vê o ser humano que você se tornou e o quanto de coisas boas você é capaz de oferecer para o outro, isso por si só já deveria ser o seu troféu, o nosso troféu. Só que a gente fica esperando um reconhecimento externo e muitas vezes isso não vem e aí a gente explode. Então a gente precisa o quê? Ficar contente com o ser humano que a gente está sendo. Se o outro não está valorizando aquilo que eu estou fazendo, eu vou ter que o quê? Desacelerar, eu vou ter que deixar de fazer algumas coisas, né? Porque não está tendo aquela balança, a lei do equilíbrio que funciona nos relacionamentos. Então quando você olha para tudo que você viveu, e você fala assim, gente, eu me encontrei, olha o ser humano que eu me tornei, apesar de tantas faltas lá atrás, eu consigo expressar amor, eu consigo ser amorosa, eu consigo ser organizada. Então, isso tem que ser um troféu. Não um motivo para você explodir e buscar nessa outra pessoa aquilo que faltou lá atrás. Então, é uma jornada que você vai precisar buscar dentro de você, né? Você vai precisar desembrulhar a sua dor para que você não continue o quê? Estragando os seus relacionamentos. Então, o que uma mulher raivosa, ela esconde? Que ela tem dor, né? Se você olhar para uma mulher raivosa, ela se sente uma militante, ela se sente uma poderosa, porque ela tem uma língua afiada, e muitas vezes ela se comporta de um jeito em que parece que não está doendo dentro dela, só que é uma mentira, é uma farsa, é uma máscara que ela está usando. Então o que ela está escondendo? Que ela tem muita dor. Dor de abandono, de rejeição, de indiferença, de abuso, né? E que ela embrulhou ali e usou a raiva para quê? Para proteger essas dores. Ninguém chega perto dessa dor. E lembra, quanto mais raivosa eu sou, isso quer dizer que é proporcional às dores que eu tenho dentro. Porque quanto mais dores eu tenho, mais eu tenho que me proteger, né? Para mim não entrar em contato com ela. Só que esse caminho acaba o quê? Nos ferindo, estragando nossos relacionamentos, estragando as nossas amizades, o nosso trabalho. Então a gente tem que usar a raiva como um mecanismo de autoconhecimento. Por exemplo, eu estou dentro de um relacionamento, se eu estou explodindo com muita facilidade, o que eu vou fazer? Eu vou buscar fazer um curso, eu vou aprender a me comunicar, eu vou buscar ajuda, que é uma coisa muito difícil para uma mulher heroína, ela admitir que ela precisa de ajuda, porque a gente acaba justificando a raiva, né? Eu estou com raiva, eu explodi porque você agiu assim, mas ir para esse lugar não vai resolver o nosso problema. É claro que nós somos seres relacionais, né? E o outro pode contribuir muito para que a gente também possa se sentir bem. Só que a gente não pode delegar isso para essa pessoa. Senão a gente não vai viver. Então a gente tem que admitir que precisa de ajuda. Admitir que eu preciso me comprometer com a minha vida. Que não adianta ficar aí explodindo. Eu sou muito tranquila, mas se pisar no meu pé, no meu calo, aí eu acabo explodindo. Isso não é normal. Ou culpando aquela pessoa. Olha, eu sou muito calma, mas quando a pessoa não age do jeito que, né, nós julgamos ser o certo, aí eu explodo. Isso não é viver, né? Então, o que a gente tem que fazer? Buscar ajuda. Ficar explodindo por qualquer coisa ou com muita facilidade é sinal que tem muita dor dentro de mim. É sinal que o meu feminino é ferido. É sinal que eu não consigo entrar em contato com esse mundo interno. Não sei. A única coisa que eu sei é me proteger disso que eu não quero saber, que muitas vezes eu nem sei dar nome, porque não me ensinaram lá na infância. Então eu preciso ter coragem, ou de admitir, ou de pedir ajuda. Se você não consegue fazer sozinho, você tem que buscar uma ajuda para que você possa transformar o seu relacionamento. Se for um trabalho, seu chefe te irrita ou cobra muito, o que você pode fazer? Se aprimorar, fazer um curso,
para fazer melhor o serviço ou tentar mudar de trabalho dentro de relacionamento, aprender a se comunicar melhor, aprender a entender suas emoções, aprender a expressar para o outro o que você está sentindo, que o que uma mulher raivosa esconde é que ela não sabe nem o que ela sente, ela só é uma bomba relógio, ela só é um tufão, não, esqueci o nome agora. Falei, gente. Eu esqueci o nome que fala agora. Um vulcão, né? Que a qualquer momento pode entrar em erupção, que a pessoa que está do lado dela nunca sabe quando é que ela vai explodir. Sem contar que nós também somos cíclicas, né? E a ciclicidade faz com que a gente oscila. E quando a gente não tem controle, não trabalha com a nossa ciclicidade a nosso favor, a gente acaba explodindo também. Então, que você leve desse nosso chá, né? Primeiro que eu quero incentivar vocês a tomarem chá, entendeu? E segundo, que chá lembra essa ideia de você parar um pouquinho, para você poder meditar na sua vida, para você olhar para dentro. A gente precisa sair desse lugar de ficar para fora, né? A culpa é do outro, foi porque o outro fez assim. Então se pergunta, o que a minha raiva esconde? O que ela está embrulhando? Né? Se você não consegue desembrulhar sozinha ou não consegue nomear tudo que está acontecendo aí dentro, busca ajuda. A nossa vida é muito valiosa, né? E esse é o mês de setembro em que existe essa campanha para que a gente possa valorizar a vida. A campanha em si fala do suicídio, mas o suicídio ele não é um ato primário que a pessoa decide ali tirar a sua vida. Coisas vão acontecendo na vida dela para que ela possa chegar nesse lugar. Então que a gente possa encarar, né, a vida como um presente e que, sem contar que quando você explode, né, você produz muito cortisol, isso é muito ruim para a sua saúde. Então para um pouquinho, faz um chazinho, faz uma respiração, puxa-se um ar pelo nariz e solta, né? E começa a pensar, por que essa pessoa me irritou? Porque muitas vezes a gente nem explode, né? Mas a irritação fica interna, ela tem uma raiva interna e externa. E quando ela sai para fora, muitas vezes a gente fica, né, fala coisas que a gente não gostaria de falar. Um conhecido meu se enforcou, ele estava com 22 anos aí, né? Mas isso não aconteceu de um dia para o outro, né? Isso foi gradativamente. Uma vez também eu fui num passeio com vários amigos e lá tinha um amigo nosso filmando tudo, e 2 dias depois que a gente chegou, ele se enforcou também numa corda. Então, assim, a vida é um presente, né? E a gente precisa se comprometer com a nossa vida. O nosso problema é que a gente não quer olhar para a dor. Não tem outro caminho. Quando você dá pertencimento às suas dores, bem, eu sou raivosa, eu me irrito com facilidade. Quando você começa a admitir isso, né, você se humaniza, você se torna uma pessoa imperfeita e você começa a olhar para aquilo. Por que essa raiva esconde? Por que isso que essa pessoa faz me incomoda tanto a ponto de eu perder minha paciência? Tem que traduzir isso dentro de você. Só que isso demanda tempo, paciência. É uma jornada. A jornada é cíclica, porque a gente, né, vai e volta. Mas toda vez que a gente volta não é mais a mesma coisa, né? E a gente precisa decidir. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Vou botar lá nos stories uma caixinha para que a gente possa conversar e você possa dividir lá, né? Qual foi o insight que você teve sobre a raiva? O que você entendeu? O que fez você refletir, né? O que isso contribuiu para você, para que você possa se comprometer. E nunca se esqueça, o que uma mulher raivosa esconde? Dor, muita dor, feminino ferido, mas que ela nega de olhar, ela não quer olhar. Então, que a gente possa olhar para as nossas dores e parar, né, de explodir por aí e usar essa raiva, essa potência, essa emoção ao nosso favor. Eu posso usar essa raiva para poder mergulhar dentro de mim e descobrir
o que é essas emoções que tá provocando em mim, o que são esses sentimentos, o que são essas feridas, e curar elas. E me transformar num ser humano melhor. A raiva serve para isso. Eu também posso me negar, fazer essa parede e ficar aqui, ó, só explodindo para fora ou para dentro e adoecendo cada vez mais ou estragando meus relacionamentos. É uma escolha, é uma decisão, mas que a gente possa fazer a escolha mais certa, correta, que é ter o nosso comprometimento com a vida. Um beijo para vocês. Até amanhã no nosso chá. Depois me conta também se vocês estão tomando chá. Manda lá receita e dicas também.